falando de Davi. Davi é na... Falar de Davi? Isso, Davi. Bom, Davi é um justo, né? Morreu nos braços do pai. E ele sempre dizia nos seus eventos, nas suas coisas, que o nome do pai tem que ser anunciado pelas nações, né? Para que todos conheçam as suas proezas, as proezas que o Criador Yahweh fez. Agora, comparando ele com Salomão, Salomão é ímpio, morreu na iniquidade. Ele desobedeceu ao Criador e fez o templo. O Criador falou para Davi: eu não habito em templos feitos por mão de homens. E Salomão fez o templo. Com isso ele fez o povo pecar o terceiro mandamento do Criador: não usar o nome do Pai em vão dentro do templo. Se o Criador não habita em templo, usam o nome do Pai em vão dentro do templo. Peca o terceiro mandamento. E o que foi criado com o passar do tempo é criar uma lei na Cidade Santa proibindo o povo de falar o nome do Criador em público. Se você falar, você é multado. Até os dias de hoje tem essa lei. O maligno trabalhou direitinho a mente de Salomão, que se diz que é sábio, mas de sabedoria não tem nenhuma. Se ele fosse sábio, ele não teria morrido na iniquidade. Já começa por aí. Ele morreu na iniquidade, então ele não tinha sabedoria. Foi uma sabedoria plantada pelo maligno para enganar o povo. E o que aconteceu? Quando ele fez o templo, o Criador, ele destruiu o primeiro templo e pegou a arca da aliança e escondeu lá embaixo, no Gólgota. 600 anos antes da vinda do Messias, o Criador colocou a arca lá embaixo no Gólgota. Então, como eu estava dizendo, Salomão desobedeceu ao pai e fez o templo. E o que ele peca na hora que ele faz o templo? Antes da construção do templo, o Criador deu cada medida, cada côvado. Côvado é essa medida, daqui até aqui, do braço de um homem. Isso aqui é um côvado. Um côvado. Cada côvado do tabernáculo, o Criador determinou as medidas e deu tudo conforme era o tabernáculo. O tabernáculo, onde se encontrava a arca da aliança, para o povo fazer o sacrifício do cordeiro sobre a arca. Aí Salomão construiu o templo e colocou a arca dentro do templo, contrariando a determinação do Criador. O Criador veio e destruiu o templo. É lógico que o povo judeu vai falar, mas não importa. Tudo que acontece na terra, não há queda de uma folha de uma árvore se o Criador não permitir. Como ele fez o templo e colocou a arca dentro do templo, o Criador destruiu o templo e escondeu lá no Gólgota a arca da aliança. 600 anos mais ou menos antes da vinda do Messias. A arca foi escondida lá. Tão perfeito que o Criador já sabia que o Messias ia morrer no Gólgota e o sangue tinha que espargir sobre a arca. Aí veio o Messias, foi sacrificado no Gólgota, o sangue dele espargiu sobre a arca, para o sacrifício ser perfeito. Entendeu? E as pessoas estão procurando a arca até hoje, mas não tem noção, a arca está lá, embaixo do Gólgota, já foi revelado já. Porque a arca da aliança é que tem que ser recebido e espargido o sangue do cordeiro. O cordeiro veio e foi sacrificado sobre a arca. Por isso que fala, a terra se abriu no terremoto, quando foi furado a sua espinha com a lança, o soldado romano furou, a terra se abriu e o sangue do Messias desceu em cima da arca. Agora, o Criador destruiu uma vez o templo, agora fizeram de novo o segundo templo, o Criador destruiu de novo, agora estão construindo o terceiro templo. O que vai trazer isso para a humanidade? O terceiro templo, eles vão pegar a arca que está lá no Gólgota e vão pôr no templo novamente. E vai fazer o sacrifício imundo. Esse sacrifício vai ser posta a abominação desoladora sobre a humanidade. Ou seja, vai ser tirado o sacrifício diário do cordeiro e vai ser posto a abominação. Quer dizer, o perdão dos nossos pecados vai ser difícil. E as pessoas não sabem nem o nome do Messias que perdoa os pecados até hoje. Yahshua HaMashiach. É o Messias que perdoa os pecados. Vai ser tirado. E agora, se a gente se atentar aos dias de hoje, o que está acontecendo, tem algumas coisas que as pessoas não se dão conta. Por exemplo, quando na Escritura fala que profanaram todos os nomes santos e sagrados, que nomes eles profanaram? Eles profanaram o nome da cidade santa, o nome do país, da nação, do povo,
E esse Ié é um nome maligno. Ié-Balte era um dos anjos caídos, um dos 50, caíram 200, e 50 era o chefe deles. Esses 50 se amarraram sobre a pedra lá e fizeram o juramento. Um deles se chamava Ié-Balte. Ié, Y-E, está todos, a cidade santa, está tudo com esses nomes. Ierusalém, Ieroshua, Ierodá, está tudo com esse nome Ié. Agora, se você pegar os eventos dessa semana, aquele avião que caiu lá, o russo lá, qual que é o nome dele lá? Yevgeny, e é alguma coisa. Se você pegar a cidade que está pegando fogo lá no Canadá, o nome dela é Ié qualquer coisa, todos eles têm esse Ié na frente. O que os americanos mais temem lá é o parque Yellowstone, esse parque, se acontecer qualquer movimento diferente, ele destrói a América. Entendeu? Então, o que está acontecendo nesses últimos tempos é justamente isso. Esse IE está caindo e vai cair totalmente. A palavra fala assim que no final dos tempos, agora que é isso que nós estamos vivendo, vai ser extinto 92% da população mundial. Desses 92%, está escrito no livro de Isaías, quando houver 1/10 da população mundial, o Criador vai vir dar mais uma podada. Ou seja, o Messias vem quando tiver 1/10 ou 10%, seria 90% já extinto, ele vai vir e vai trucidar aqueles que não deixarem ele reinar sobre eles. E vai sobrar 8%, semelhante ao dilúvio. Não passaram 8 na arca? Então, o que vai sobrar agora é 8% da população mundial. E esse toco será santo. Esse toco, os 8% será santo. Quem vão sobreviver agora, nesse período? Serão todos pobres, porque os ricos, essa nova ordem mundial, essas coisas, vai vir a marca da besta e vai tomar o dinheiro de todo mundo. Aqueles que não aceitarem a marca vai ficar na pobreza, porque não vai ter dinheiro, o dinheiro vai ser mudado. Não vai ser tudo eletrônico, que só vai poder movimentar o dinheiro quem tem a marca. Quem não tem, é uma coisa que não tem dinheiro em lugar nenhum. Então, o que passar para 2027 vai ser pobre. Então, o pobre será justo, será santo, como está na palavra. Agora, o que vai ocorrer antes disso? Agora, vai ser colhido um povo, 144 mil. 144 mil são descendentes de Abraão. O Criador fez aliança com Abraão lá no início. Os descendentes dele são semelhantes às estrelas do firmamento e os descendentes dele vêm nascendo. E o Pai espalhou pelo mundo a descendência dos judeus, dos Yaldim. E a descendência de Abraão tem aqui no Brasil, tem no mundo inteiro. Esses serão os 144 mil que são colhidos. Não adianta eu formar uma igreja e querer convidar todo mundo. Vem aqui que na minha igreja tem salvação. Isso é tudo mentira, isso é coisa de sistema religioso. Entendeu? Ah, minha igreja vai ser pré ou vai ser prós. Isso aí é tudo coisa de enganador. Você tem que ter o Criador em mente. Buscar ele, buscar o seu filho, pedir perdão para o seu filho dos seus pecados e propagar o nome do Pai. Porque serão poucos os que passarão na grande tribulação, ou seja, só 8% da população mundial vai sobreviver nos próximos 3 anos. Isso aí não tem como. A palavra mesmo fala que nunca na história da humanidade aconteceu tamanho evento. Ou seja, uma parte vai morrer pela fome, outra parte pela espada, essa guerra que está aí, o antimachia, lá que o povo hebreu pensa que é o Messias, que vai propagar a paz do mundo. Não vai propagar, é por um período curto que ele vai fazer uma paz aqui ou ali, depois vai tudo se voltar com uma grande guerra e o povo vai se destruir. Ou seja, a palavra fala que vai ter um anjo que vai ferir as pessoas e todas as pessoas vão se voltar contra todos contra todos, semelhante ao exército de Gideão. Os 300 foram lá e venceram milhões de soldados. Mas para eles não se assoberbarem, achar que eles foram vencedores, o Criador fez esse anjo ferir eles e feriu eles, e todos contra todos se revoltou e se mataram todos, os 300. E agora vai acontecer a mesma coisa. A humanidade vai se extinguir, vai se matar, vai passar fome. Só que o pobre e o pobre justo vai conseguir passar esse período, entendeu? Da grande tribulação. Esse é o que está por vir e as coisas tudo anunciando aí. Não tem como
A pessoa, mas como você sabe disso? Primeira coisa, quando foi plantado a videira, 1945, Israel é a videira. Está escrito na palavra, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? Uma geração é 75, 80 anos? Nós estamos exatamente nessa faixa. Faz 75 anos que Israel se declarou nação, desde 1945. E é justamente essa geração que vai sofrer todo esse final dos tempos aí. Nós falei bastante coisa, mas não disse muito os caminhos, né? Os caminhos para conseguir a salvação. Aqui no livro de Isaías, Ishaial 56, diz assim, eu vou dar uma lida rápida num pedaço, num trecho, para vocês observar que são as palavras do Pai. Ó. Promessa aos estrangeiros, assim diz Ial, observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim procede, o filho de homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. No versículo 3, não diga o estrangeiro que se entregou a Ial, naturalmente. Naturalmente, Ial vai excluir do seu povo. Nem diga o eunuco, não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz Ial, aos eunucos que guardam os meus sábados e optam por aquilo que é minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança, hei de dar-lhes a minha casa e dentro dos meus muros. Entendeu? Então ao estrangeiro também é dado o direito de salvação, porque os que serão colhidos agora são a descendência de Abraão, mas os que ficarem são os estrangeiros, se eles continuarem firmes nas promessas do Pai, não profanar o sábado, não profanar os nomes, também terão direito à salvação. Por exemplo, aqui no versículo 6 do mesmo livro de Isaías, diz o seguinte, ó, e quanto aos estrangeiros que se entregaram a Ial para servi-lo, sim, para amar o nome de Ial e tornarem-se servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o sábado e que se mantêm fiéis à minha aliança. Tirá-lo-eis do meio do monte e o cobrirei de alegria na minha casa de oração. Entenderam aí? Então, para o estrangeiro, o que virá agora é passar a grande tribulação. Não tem, ninguém vai ser colhido antes, só vai ser colhido 144 mil descendentes de Abraão. O estrangeiro é o que confia no nome do Pai, é o que se entregou a ele. Ele vai ter que perecer. Vai ter que morrer. Mas, só para dar um alívio, o Criador se alegra muito quando um justo perece. Quando o justo morre, é muita alegria para o Criador, porque ele sabe que aquele justo foi para o descanso e dali para o reino. Então, não tenha medo da morte, de perecer, porque quando você morre, se morrer justo, você vai para o descanso e é um pulinho. Esse pulinho é mais ou menos assim, para vocês entenderem. Quando o Messias foi sacrificado no madeiro, ele falou para o salteador lá, para uma das coisas que ele salvou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora vamos analisar a situação, ainda hoje, mas espera aí. O Messias só ressuscitou ao terceiro dia, e depois ele ficou 40 dias com os apóstolos, com os discípulos. Mas como ele prometeu ainda hoje para o salteador, ele não foi para o paraíso naquele dia, nem no terceiro dia, não. O que acontece é o seguinte, a sabedoria infinita do Messias, ele sabe que quando você vai para o descanso, cessa o tempo e o seu cérebro não metaliza mais nada. Você é como dormir. E rápido, na hora que você piscou o olho para dormir, fechou o olho para dormir, você já está lá, porque não passou o tempo. Quando você vai para o descanso, cessa o tempo. Ainda eu costumo fazer uma brincadeira, às vezes, com meia humana.
Por exemplo, quando eu subi lá pro reino, lá encontrar esse rapaz do Madeiro, que morreu com o Messias, falar para ele, nossa, mas você tá novo ainda, mas faz mais de 2000 anos que você foi... Aí ele vai falar, não, acabei de morrer. É uma brincadeira só. Por quê? Porque a memória dele não registrou mais nada. Então ele vai para o descanso, é um lugar agradável, tranquilo, não passa a hora, não passa mais nada. Dali você vai para a colheita. Então, para o Criador, a morte do justo é com grande alegria que ele vê. Então, o que vai vir para a humanidade agora é muita morte, muita... Poucos vão passar o milênio. 2027... No final de 2027 começa o milênio, com o Messias, ele vai voltar, aí ele vai vir, mas ele não vai vir para levar povo nenhum, ele vai vir para reger as nações com mão de ferro. E quem sobreviver? Até lá, os justos, somente os justos, presta atenção, irão sobreviver à grande tribulação. O ímpio, o rico, eles irão perecer nesse período. É um período de 1290 dias. A partir do momento que o antimachia colocar a abominação desoladora sobre a humanidade, começa a contar os 1290 dias de extermínio da humanidade. Vai morrer da fome, vai morrer pela espada, vai morrer de várias maneiras. Vai vir um anjo que vai ferir as pessoas com 5 meses de dor, as pessoas vão querer a morte vai fugir delas. Lá no rio Eufrates tem 3 condições. O que está sobre o rio Eufrates, lá aqueles 2 anjos, Abaddon e Apolo, um deles matou 185 mil soldados em um único dia. Não, quando subir os 200 milhões de soldados no leito do rio, que a professora nos fala, eles vão estar lá esperando para aquele dia, para aquela hora, vai ser exterminado esses 200 milhões de soldados, entendeu? No rio Eufrates, embaixo, essa é a parte sobre o rio Eufrates, dos 2 anjos. E sob, que é embaixo, na profundeza do abismo lá, que foi revelado agora com a seca do rio, estão os anjos, os demônios, filhos de anjos caídos. Aquele cão devorador, que a palavra fala algumas vezes de cão devoradores, é um deles. Ele está preso lá. E eles são terríveis. Esses o maligno vai pegar para inserir no antimachia. O antimachio, segundo a palavra, ele já é um demônio. O ímpio é um demônio em vida. Quando ele morre, só desencarna. O antimachia vai ser colocado mais 7 demônios neles, esses que estão no rio Eufrates. E ele vai vir fazer proezas e tal, uma série de coisas. Vai blasfemar o nome do Pai, vai vir aquele nome de blasfêmia que Jesus Cristo, Filho de Deus, né, estampado na sua testa aí, toda essa blasfêmia. Então, esses demônios vão ser inseridos. A outra condição do rio Eufrates é que ela era a letra alfa em cheio. E agora que ele secou, apareceu o final dos tempos, a letra ômega, a última letra do alfabeto grego. O alfa é a primeira e o ômega é o final. Então, para quem duvida se estamos no final dos tempos, não precisa mais provas do que essas, entendeu? O que se revelou no rio Eufrates é as provas. Mas tem muita gente achando que não. Mas não é o fim do mundo, é final dos tempos. O fim do mundo vai ocorrer só depois do milênio. O Messias vai reinar por 1000 anos e aí vem o fim do mundo. Nesse fim do mundo, o que vai acontecer com a terra? As estrelas cairão sobre a terra. A lua não dará seu brilho. O sol não dará sua luz e seu calor. E as fontes de águas da terra secarão. Se secar as fontes de águas da terra, o inferno já está pronto. O magma, aquele fogo todos os vulcões, está embaixo, sem água para resfriá-los, eles vão aflorar. Entendeu? Então os ímpios e os condenados vão ficar aqui mesmo para todos, sempre e sempre, nesse planeta. Não vai ser destruído o planeta. É lógico que destruído, quando fala que ele vai ser destruído, é porque não haverá possibilidade de ter vida mais. Sem sol, sem água, não há vida. Entendeu? Então vai ser tirado o sol, a lua e as estrelas cairão sobre a terra. E tirada a água. Tirou a água, pronto, acabou a vida. Aí se transforma no inferno que a turma tanto fala. É o inferno aqui na Terra? É aqui na Terra mesmo. Até o planeta Terra é o inferno futuro. Depois do milênio, ele se transformará no inferno. E os condenados todos ficarão aqui no lago de fogo e enxofre.